Seguido um pouco mais, a gente chega lá no anexo 2, tá? Que vai tratar das obrigações das plataformas aí que trabalham com o aplicativo, né? Então, lá no inciso número 2 e no 3 a gente tem uma leitura bem interessante. Vamos a ela. No inciso número 2, do primeiro artigo do anexo 2. Então, no artigo número 1 vai dizer: são penalizadas isolada ou cumulativamente as seguintes condutas. Aí vem o segundo inciso: permitir que o motorista exerça a função sem que esteja devidamente registrado em uma plataforma digital. Ou seja, essas contas fake, essas coisas aí vão ter uma fiscalização, inclusive agora por parte dos aplicativos, mais forte. Porque a gente sabe que tem muita conta aí fake, muita gente que está rodando de forma indevida nos aplicativos, e agora os aplicativos serão penalizados quanto a esses motoristas. Então é claro que os aplicativos vão ficar mais observadores em cima desse tipo de, ou seja, do cadastro de motoristas. Então a gente pode esperar tanto quem dirige assim de forma irregular, como quem dirige de forma regular em relação ao cadastro dos aplicativos, que agora vai ter uma fiscalização maior por parte do aplicativo em cima de cadastro de motoristas. Beleza? E aí a gente vai lá no inciso número 3 desse mesmo artigo, do primeiro artigo, olha só. Deixar de comunicar ao órgão gestor de transporte do município do Rio de Janeiro automaticamente toda e qualquer exclusão de motoristas. Ou seja, até a exclusão agora vai ter uma fiscalização em cima. Os aplicativos vão estar enviando aí os relatórios de exclusão, de admissão, de cadastro, na verdade, e descadastramento de motoristas que estiverem nas suas plataformas. Então, talvez agora ainda, inclusive, seja mais difícil de um motorista que seja excluído da plataforma de retornar. Dependendo da forma que ele foi, do motivo para o qual ele foi excluído, vai ficar difícil dele voltar. Porque agora, além dos aplicativos, a Secretaria Municipal de Transporte também vai estar de olho nessa exclusão. Vai estar com esse cadastro de exclusão lá. Então, motoristas que tenham algum problema com aplicativos ou alguma conduta, inclusive, pelo menos por hora, em relação a isso daqui, se você está fora do esquadro, é melhor ficar ligado, porque tá complicado de entrar, pode ficar complicado de entrar, pode ficar complicado de se manter dentro e pode ficar complicado de voltar caso você saia. O artigo 4º dessa mesma seção 2 aí vai tratar de algo que de vez em quando eu venho conversando com alguns motoristas e divide opiniões. Alguns acham que não tem problema, outros acham que tem problema. E é o seguinte, é o abastecimento do veículo, olha só. O artigo 4º vai falar do seguinte, ó: o abastecimento do veículo deve ser realizado de forma adequada, não sendo permitido com passageiros em seu interior. Então, tem alguns motoristas que realmente estão ali com o passageiro no seu carro, o gás ali, o GNV, enfim, o combustível está terminando, e ele pergunta para o passageiro: olha, eu vou ter que passar ali. Ele fala para o passageiro: vou ter que passar no posto para abastecer o carro, porque sem combustível o carro não anda. Então, e o passageiro, alguns levam de boa. Não, beleza, pode ir lá, tá tranquilo. Mas agora está expresso no decreto que não pode ser assim. O motorista vai ter que manter o seu carro abastecido durante viagens. Ele não pode ter que parar o carro por conta de abastecimento. Ele tem que fazer isso antes, se prepara e aí sim liga o aplicativo e vai fazer corridas. O combustível está acabando, ele desliga o aplicativo e vai abastecer. Não pode fazer isso com o passageiro no carro. Tem gente que, para minimizar ao máximo o tempo com o aplicativo desligado ou o tempo ocioso, sem estar fazendo corridas, ele faz até o extremo do combustível. E mesmo em corridas ele vai lá, abastece e continua a corrida, porque assim ele não perdeu tempo nenhum entre parar o aplicativo, procurar o posto, abastecer e ligar de novo. Mas agora não vai poder fazer isso, beleza? O artigo 5º desse anexo vai tratar da documentação que o motorista precisa portar no veículo durante o trabalho com aplicativos. O que a gente e vai reforçar o que a gente falou há momentos atrás sobre a documentação lá, sobre a locação de veículos. Então, vamos à leitura dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 5º. Vamos lá, inciso 1. O motorista ele precisa portar, não pode faltar esse documento no carro. Esses documentos, vamos lá. Inciso 1. A declaração do proprietário confirma reconhecida, autorizando o uso do veículo para o transporte remunerado privado remunerado de passageiros. Transporte remunerado, privado remunerado de passageiros. Enfim,
Ou seja, aquela declaração registrada lá, em cartório. Vai ter que ter. Inciso número 2, contrato de locação do veículo com a empresa do ramo. Tem que ter lá agora o contrato de locação também. O inciso número 3, a apólice de seguro de acidentes pessoais e a passageiros. O seguro EP tem que estar lá com a apólice dele lá e o DPVAT. Vai ter que ter tudo isso agora nos veículos, tá? A forma que a gente vai ter que ter isso, a gente vai ter que falar com as nossas seguradoras ou proteções veiculares, vai ter que ver como é que fica com como é que obtém esses documentos para a gente manter lá no nosso porta-luva, enfim, com a gente durante viagens. No capítulo 3, seguindo um pouco mais à frente, a gente vai ter as obrigatoriedades com relação aos motoristas. A gente falou das obrigações com relação aos aplicativos, às empresas de aplicativos, agora com relação aos motoristas. E eu achei uma leitura muito interessante, porque eu vejo aí pelas ruas, no artigo número 8, tá? Nos incisos 1º e no inciso 4º, sobre algumas atitudes que eu já vi nas ruas acontecendo com relação a aplicativos, motoristas de aplicativos, inclusive a motoristas de táxi também, eu já vi acontecer isso, tá? Mas vamos lá. No inciso 1º, aqui são as obrigatoriedades, são penalidades, tá? São coisas que os motoristas podem ser penalizados se fizerem. Então, no inciso 1º do artigo 8º do capítulo 3, a gente vai ter o seguinte, ó. Arrancar ou frear bruscamente o veículo. Então, motoristas que têm o pé pesado, motoristas um pouco menos, que não têm uma intimidade maior com aquele veículo que ele está trabalhando, aquela arrancada ou aquele freio brusco que ele fizer vai ser penalizável agora, tá? Se tiver alguma autoridade ali perto. Acho que já seria penalizável mesmo em relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Mas fiquem atentos com a sua direção, beleza? Agora, lá no inciso 4º, a gente vai ter a seguinte leitura. Olha só que interessante. Será penalizado o motorista que utilizar fones de ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular. Já cansei de ver motorista com um fonezinho pendurado, chegando aqui no ouvido, para poder, dirigindo e com o passageiro no carro. Já vi isso, inclusive, taxistas já vi fazendo isso também. Então, para aqueles que têm um fone plugado, mesmo que seja o Bluetooth, tá? Não está dizendo aqui, mas eu tenho certeza que se te pegar com o Bluetooth instalado no celular, no seu ouvido lá, instalado no celular, enfim, conectado, você vai ser punido. Então não pode mais portar nenhum fone de ouvido durante as viagens, durante o trabalho. Beleza? Motoristas que fazem isso, fiquem espertos. No artigo 9º desse mesmo capítulo, a gente tem o seguinte. É proibido ao motorista, inciso 2, portar arma de qualquer espécie, assim como mantê-la no veículo. Já ouvi também falar de alguns motoristas que chegavam a portar arma nos seus veículos. E aí, de novo, já ouvi tanto de motoristas de aplicativo quanto motoristas de táxi. Então, não pode ter arma de qualquer espécie. Não estou falando aqui só de arma de fogo, tá? Qualquer bastão, sei lá, cano, qualquer coisa, faca, principalmente, arma branca, em geral, né? Qualquer coisa que seja caracterizada como uma arma. Você vai ter ali problemas para justificar aquilo caso você seja parado por uma autoridade fiscalizadora. Então, cuidado com as coisas que você tem no seu carro para sua segurança própria. Infelizmente, a gente ainda tem que contar com a sorte aí, ou seja, tem que ficar esperto para você não se meter em complicações de segurança para ter que usar de repente qualquer tipo de arma. Não pode ter. Se a fiscalização bater e olhar para aquilo, você não conseguir justificar por que você está com aquilo no carro, mesmo que não seja uma arma de fogo, né? Que eu digo, lógico, uma arma de fogo não tem nem justificativa, mas se você tiver com qualquer coisa ali que você usa para sua proteção, não conseguir justificar, a autoridade não engolir aquilo, penalidade no motorista. No inciso de número 7, ok. É proibido ao motorista exigir o pagamento em caso de interrupção da viagem, independentemente da vontade do usuário. Então, para aqueles motoristas que tiveram algum problema na viagem, ficou chata a viagem, o motorista resolver parar o carro, desligar o aplicativo e mandar o passageiro sair, que faça isso sem cobrança. Se cobrar e por algum motivo a autoridade ficar sabendo, vai ser punido. Então, parou o carro, ficou chata a viagem, é lógico que ninguém é obrigado a ficar viajando com um passageiro mal educado. Mas aconteceu, para o carro, pede para sair e não cobra. Se cobrar, vai ser penalizado.